Para começar, devo dizer que estou realmente confusa e assustada com o que aconteceu. Estava com alguns amigos anteontem, relembrando coisas que fazíamos na nossa infância, quando em algum momento comentaram sobre um dos meus desenhos favoritos, A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Bateu aquele sentimento nostálgico, então resolvi procurar alguns episódios para baixar. Assisti todos os episódios de todas as temporadas, mas ficou faltando o último episódio da série. Procurei-o por todos os lugares, mas não encontrei nada. Fiquei frustrada, pois queria muito saber como tudo acabaria. Decidida a tentar mais uma vez, procurei o final do desenho. Não me lembrava de ter assistido aos últimos episódios quando ainda eram transmitidos na TV. Encontrei o download de um episódio intitulado O Mundo de Frank. Curiosamente, a descrição dizia ser o episódio final. Por isso, deixei a curiosidade me dominar e baixei-o em meu laptop. Coloquei o vídeo em tela cheia e comecei a assistir, me sentindo como uma criança de 8 ou 9 anos novamente. Tudo começou normalmente, linhas surgindo e entre essas linhas uma mansão aparecendo. Mac correndo por esta, seguindo assim a abertura normal. Mas logo depois, o episódio iniciou-se com o dia comum na mansão. Ao fundo podia ver o Sr. Coelho, furioso, e Frank discutindo como sempre. Blue estava bagunçando a mansão, enquanto a garota levava toda a culpa. Frank teria de limpar toda a sala de jantar, não podendo sair de lá até que terminasse o serviço. Eu não tinha visto nada demais naquilo, mas quando ela chegou lá, estava todo lambuzado de sangue, e ninguém sabia o porquê. Ela parecia aborrecida, mas ficou lá limpando enquanto o Sr. Coelho olhava para ela com um olhar triunfante. Quando Frank terminou, parecia que já era noite. O estranho é que não havia nenhuma luminária na sala de jantar. Ela soltou um suspiro e foi tentar abrir uma das portas, mas parecia estar emperrada. Tentou a outra, também não abria. Frank começou a ficar confusa. Percebi que palavras escritas com sangue surgiam nas paredes. As palavras eram: "Acorde, Frank." Uma música estranha começou a tocar, fazendo com que eu sentisse um calafrio correr na espinha. A música era triste e assustadora ao mesmo tempo. Notei que Frank estava ficando tensa. A maçaneta da porta começou a girar. Um vulto de um coelho segurando algo apareceu. Era o Sr. Coelho, com o saco pairando em suas mãos. Frank, muito assustada, perguntou o que tinha dentro. "Não quero mais bagunças por aqui. Aquela peste azul não nos incomodará mais." Blue estava morto dentro daquele saco. "O que Madame Foster achará de você agora?" Frank gritou, assustada, com lágrimas rolando. Sr. Coelho deu um sorriso malicioso, aquele sorriso aí na minha sombra. De repente, o corpo da Madame Foster fica à mostra. Seu corpo estava dentro do saco, junto ao de Blue. Frank não sabia o que fazer. Sr. Coelho disse com uma voz sombria: "Já limpei quase toda a sujeira dessa mansão, mas ainda falta uma." Nessa hora, ele tirou uma faca do bolso de seu jaleco e foi chegando cada vez mais perto de Frank. Ela, assustada, pegou uma cadeira e jogou nele, fazendo com que ele caísse no chão. Duas pernas da cadeira se quebraram. Frank as pegou enquanto o Sr. Coelho, com raiva, se levantava. No momento que o coelho foi acertá-la com a faca, Frank se protegeu usando uma das pernas da cadeira, de modo que a faca se prendeu. A garota chutou o Sr. Coelho para longe. Frank matou-o com uma facada na cabeça. A cena começou a se distorcer. Pude ouvir gritos vindo de uma mulher. Foi então que as coisas ficaram mais estranhas ainda. A imagem ficara em preto e branco, e eu pude ver Frank agachada, observando uma senhora. A tela escureceu e pude ouvir em sussurros: "A mansão nunca existiu. Frank esquizofrênica." "Não acredito em tudo o que vê, Frank." Então apareceu uma imagem em preto e branco com os personagens principais da mansão, todos sorridentes, com aquela música triste e assustadora tocando ao fundo. E em seguida, o episódio termina. Fiquei tão assustada que comecei a tremer. Excluí o episódio do meu computador, desliguei-o e, suando frio, fui para a cama.
No dia seguinte, acordei mais calma. Decidi fazer o download do episódio novamente. Precisava gravar aquilo ou pelo menos mostrá-lo aos outros para ter certeza se eu não estava mesmo imaginando coisas. Mas não podia fazer o download. O Mega Upload havia sido fechado. Por mais que eu procure, não encontro esse episódio em outros sites. Poderia ser apenas um fan-made, mas os traços eram extremamente idênticos aos traços do desenho oficial. Digo mesmo sobre a dublagem. Às vezes me pergunto se mais alguém assistiu a esse episódio.